na Unimed. Eu lembro que o quadro álgico dela sempre foi bem intenso. Ela está com muitas dores fortes, dores agudas. Vamos orar pela Flávia também. Você pode ficar de pé? Amado Senhor, Deus bondoso, nos reunimos aqui nesta noite, ó Deus, com o intuito de estudar a Sua palavra. Mas nós não estamos aqui somente com esse propósito. Estamos aqui também para nos congregarmos, para estarmos juntos uns dos outros, ver os irmãos, cumprimentá-los com a paz do Senhor, dizer como vão as coisas, e também com um propósito que surgiu agora aqui no grupo, orar por uma irmã que está enferma, Deus. Nós sabemos que há dores que chegam ao ponto de serem tão lancinantes que até mesmo medicações potentes não conseguem debelar. Mas a Tua palavra, basta uma palavra Tua, Senhor Deus, e essas dores podem ficar completamente longe do corpo que as atinge. Por isso nós pedimos, ó Deus, tem misericórdia da Flávia, da Tua filha, e lá onde ela está agora, que a Tua boa mão esteja tocando a sua coluna, seu corpo, e permitindo, ó Deus, o Senhor, que essas dores cessem, para a honra e glória do Teu nome. Por favor, Senhor Deus, não baseado nas nossas misericórdias, não porque sabemos pedir corretamente, mas porque clamamos a Ti. Tem misericórdia da Tua filha e acode-a neste momento. Não somente a ela, mas se aqui agora, neste templo, alguém estiver com dores físicas, ó Deus, talvez pelo dia de trabalho, talvez cansados, mas aqueles que já trazem consigo sinais dos tempos, ó Deus, ou marcas por conta de algumas disfunções que aconteceram em suas vidas, por favor, Senhor Deus, que essas dores também cessem agora, aqui seus filhos estejam prontos para ouvir a Sua palavra e prestar atenção no que vai ser ensinado. Por favor, Senhor, abençoa-nos e guarda-nos em nome de Jesus. Amém. Amém, pode se assentar. Só informando, quem não viu, mas quem já viu, quem não viu vai ficar sabendo agora. Esse estudo, eu deixei ele com a Sandra, e a Sandra disparou esse estudo lá no grupo Comunicação da Igreja. Então, se você está no grupo de comunicação da igreja, acredito que uma grande maioria está no grupo, esse estudo está ali, tá bom? Está no seu celular, só você acessar, quiser acompanhar por ali, pode te ajudar, tá bom? Quem gosta de acompanhar pelo celular, né? Eu tenho dificuldade, eu prefiro o papel ali. Bom, eu vou falar de um assunto hoje, aliás, o assunto seria a adoração, né? Mas nós vamos fazer um recorte desse assunto, nós vamos falar de um tema muito importante, que é sobre oferta. Então, pense em ofertar como algo muito maior do que normalmente a gente pode imaginar. O que seria esse ato de ofertar na casa do Senhor? Dízimos, ofertas, primícias que a gente coloca aqui, ofertar a nossa vida, ofertar meu tempo, ofertar a minha família. Que tipo de oferta nós vamos falar essa noite? Então, se você quiser acompanhar aí pelo celular, tem um estudo aí, PDF, todo mundo está achando aí? Quem abriu está achando? Está tranquilo? Beleza, né? Tem alguns textos bíblicos, quero que você também fique com o seu aplicativo, com a sua Bíblia aberta, porque em alguns momentos pode ser que eu precise que você leia em uma versão, eu leia aqui em outra versão, o que nós vamos falar esta noite, tá ok? Mas comece a pensar comigo, né? Quando você pensa na ideia de ofertar, o que representa isso para você? Você pode começar pensando pelos dízimos, né? Quando você vem aqui à frente e entrega seu dízimo, sua oferta de mantimentos, o que está passando pela sua cabeça? Você está cumprindo um ritual? É um ritual? Pode ser que seja, é um ritual, é um costume, mas qual que é a função dele para a sua vida? Por que você faz isso? Lembrando que a gente, infelizmente, ainda vive um tempo onde falar de ofertas pode nos remeter a uma ideia errada de
neopentecostalismo, onde a intenção é sempre a oferta como se fosse um investimento com uma renda, como se fosse um dinheiro que você aplica na igreja, no reino, e que Deus vai te recompensar 10 vezes mais, 100 vezes mais, e aí parece que a igreja se torna um tipo de banco, um banco onde a renda é certa, e não podemos desprezar a eloquência de alguns pregadores, de alguns ministros do suposto evangelho, falando sobre isso, às vezes de uma forma que convence até mesmo o eleito de Deus, como diria a palavra, buscando até mesmo convencer os eleitos. Mas falar de oferta, falar de dízimos, falar de dinheiro, é literalmente falar de coisas de Deus. Então vamos devagarzinho aí pelo estudo, na apostila que eu montei, vamos lendo devagarzinho, e se alguém tiver alguma dúvida, levanta a mão aí, faz a pergunta, que dependendo da pergunta, com certeza minha esposa vai responder para vocês, né, Carlinha? Amém? Ela fez um amém ali, nada convincente. Mas vamos lá, né? O ato de ofertar, tanto espiritualmente como materialmente, esse é um tema importante a ser tratado no âmbito da igreja, mas pode ser que não estejamos praticando este ato de adoração da maneira certa. Toda vez que você encontrar, pelo menos nesse estudo que eu montei, eu falando assim, talvez não estejamos praticando da maneira certa, essa maneira certa significa bíblica. Então eu botei entre parênteses aí bíblica, mas leva essa ideia de certa para todas as vezes que você encontrar essa palavra aí. Não é a maneira certa no sentido de eu acho, eu penso. Opa, obrigado pela oferta de água. Ofertou água ao pastor, isso é benção. Vamos moer a goela. Mas a ideia de estar certo é porque é assim que a Bíblia diz. E é claro que você pode ter uma outra interpretação, pode ser. Então, se você tiver uma outra interpretação do que for falado aqui, e a interpretação for boa, for coerente com o que a Bíblia ensina, a gente precisa escutar. Vejamos como a Bíblia trata o tema ofertar, ou seja, o que a Bíblia fala sobre esse tema, dentro do assunto adoração. Então, o assunto é adoração. Nós não vamos falar sobre adoração, mas ofertar é um tema dentro do assunto adoração, tanto quanto aí, olha, assim como louvar, cantar, visitar enfermos, congregar-se, obedecer ao Senhor, cuidar de órfãos e viúvas, estudar a palavra, orar, jejuar, evangelizar. É tão ato de adoração quanto qualquer um desses aqui. E nós temos a tendência de achar que adorar a Deus é algum tipo de expressão que acontece aqui dentro do templo, com as mãos levantadas, durante alguma música que toca profundamente o nosso coração. Nossa, aquele irmão está numa adoração. Quer dizer que o pessoal da Viva, quando está lá orando pelo enfermo, o enfermo aceita Jesus, Deus não foi adorado? Foi. Trabalho de evangelismo, sei lá, no calçadão, onde quer que seja, visitar as pessoas. O ato de obedecer ao Senhor, numa crise ali, Senhor, se eu fizer a sua vontade, eu vou perder esse emprego, mas eu prefiro perder o emprego do que perder minha relação contigo. E se eu decido aquilo que é melhor para o Senhor, aquilo que a Bíblia fala, eu estou também adorando ao Senhor. Tudo isso é adoração e ofertar também. Quero convidar você já a abrir então a palavra do Senhor aí em Gênesis 4, de 3 a 5. A gente vai ler até um pouquinho para trás aí. Gênesis 4, 3 a 5. A gente pode ler a partir do... vamos ler a partir do versículo 1. Gênesis 4, a partir do versículo 1. Diz assim: o homem se relacionou sexualmente com Eva, sua mulher, ela engravidou e deu à luz a Caim, que significa aquisição. Por isso ela disse: adquiri um homem da parte de Deus, do Senhor. Adquirir, então significa o significado do nome Caim. Ela deu à luz também a Abel, irmão desse.
Abel cuidava de ovelhas, ao passo que Caim trabalhava o solo. Com o passar do tempo, Caim trouxe uma oferta ao Senhor com os produtos do solo. E Abel trouxe também os primogênitos de suas ovelhas, incluindo sua gordura. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim ficou muito irado e sua face expressou tristeza. E aí a gente já conhece essa história. Vamos ler devagarzinho aqui, porque esse texto ele é um textinho chatinho de trabalhar, porque tem algumas informações importantes que a gente não pode deixar passar, principalmente levando em conta o estudo que estamos fazendo hoje. Perceba que ambos ofertaram ao Senhor. Alguém teve alguma dúvida disso? Eles levaram uma oferta ao Senhor, tanto Caim quanto Abel, ok? Mas só um foi aceito, assim como sua oferta. O texto na Bíblia não fala que Deus aceitou a oferta de um e não aceitou a oferta de outro. Deus aceitou a oferta de um e aceitou o um, e não aceitou a oferta do outro e nem o outro. A rejeição de Deus com Caim foi dupla. Ele não aceitou nem a atitude de Caim, como também não aceitou sua oferta. Assim também aconteceu com Abel, só que para o lado bom. Deus aceitou a oferta de Abel e aceitou Abel. É assim que está escrito, não tem nada sendo inventado aqui. Assim como a sua oferta. Aprendemos aqui que Deus não sonda somente a intenção do coração, mas se a oferta está de acordo com o que Ele mesmo determinou. E aí, um ofertou frutos da terra e o outro foi a gordura de animal. Ainda que a oferta de Caim fosse boa, ainda que fosse de qualidade, então imagina aí, se ele levou do fruto da terra, o que Caim levou? Chuta aí. Abóbora? Quem falou abóbora aí? Melancia, batata, mandioca, não sei. Fruto da terra, né? Com certeza não era bicho, era alguma planta, era alguma coisa envolvendo ou cereal, ou enfim, alguma hortaliça, alguma coisa que veio da produção da terra. Já Abel levou das primícias do rebanho, ele era pastor de ovelhas. Um era pecuarista e o outro era agricultor. Cada um trouxe o que produzia. E eu posso pensar que cada um trouxe aquilo que produzia e que isso não necessariamente estava errado. Até porque, vamos pensar, Deus quer o melhor do que eu produzo. Eu produzo mel, então eu vou levar mel. A gente sabe que mel não podia ser ofertado ao Senhor. Nenhuma oferta podia ter mel nem sal. Mas, Senhor, como é que eu faço agora? Eu produzo mel. O meu mel, as pessoas até dizem que é bom pra caramba. Eu não misturo com nada. Como é que eu vou fazer, Senhor? Então, o que eu vou fazer? Esse texto vai nos ensinar alguns princípios importantes sobre a oferta. Já vai pensando aí. Será que o que eu tenho, apesar ou além, ou mesmo que seja o melhor que eu tenho, é o que Deus estipulou para ser ofertado? Vamos continuar lendo aqui devagarzinho para a gente entender. Ainda que a oferta de Caim fosse boa em termos de qualidade, mas só uma agradou a Deus, pois só uma derramou sangue. Mesmo que seu coração estivesse bem intencionado, Caim trouxe a oferta errada e Abel acerta. Olha, quem quiser, o estudo está no grupo Comunicação da Igreja, tá? Só você abrir aí que você acha o estudo aí, tá bom? Tá claro isso, então? A Bíblia está dizendo de maneira bem clara que tanto a oferta de um quanto a oferta de outro, belisca ela aí da próxima vez, em nome de Jesus, amém. Voltando aqui, oi Lu, né? É importante a gente perceber o que o texto está falando e ouvir o texto falar. Eu não vou dizer para o texto está falando comigo. Então Deus recebe tanto a oferta como a pessoa que está ofertando. Será que Deus então só olha para a intenção do meu coração? Esse texto que a gente acabou de ler diz que não. Então eu posso chegar aqui com a melhor oferta para o Senhor. Se essa oferta não foi estipulada por Deus, Deus não vai aceitar. Quantas vezes você já ouviu alguém dizendo assim,
Eu quero cantar o Senhor, quero cantar uma música, quero uma oportunidade para cantar. Você sabe cantar? Não, mas é para o Senhor. É para o Senhor que eu vou fazer isso. Faz para mim, não faz para o Senhor não. Canta para a igreja, mas não canta para o Senhor não. Que isso, pastor? A pessoa vai dar o seu melhor. Se ela não tem o dom e ela quer que Deus engula o que ela está cantando na marra, ela pode estar caindo no problema, no mesmo pecado que Caim cometeu. Não é porque eu faço aquilo com a melhor das intenções que aquilo vai ser aceito por Deus. Deus estipulou como ele deve ser adorado e o que deve ser ofertado. E a gente sabe muito bem que nesse momento aqui, a gente até pode pensar que provavelmente tanto Caim quanto Abel estavam agora grandinhos e eles tinham condições de fazer a sua primeira oferta ao Senhor. O que será que eles aprenderam sobre oferta? Por que que um ofertou bicho e foi aceito e o outro que não ofertou bicho não foi aceito? Eu posso acreditar, e a Bíblia me dá recursos para isso, que primeiro, quem ensinou a coisa de ofertar, de adorar, de o que deve ser ofertado no altar do Senhor, quem ensinou para Caim e Abel foi Adão. O pai chamou os meninos e disse como devia ser feito. Detalhe, o pai fazia isso. Eles viam o pai fazer. E eles sabiam muito bem o que era ofertado. Não só o que era ofertado, mas como deveria ser ofertado. Essas duas informações são importantes. A gente costuma pensar que é só o como se oferta, mas o que também tem que ser levado em conta. Fala, meu irmão. Não, pode perguntar. Legal. Não só o texto, uma parte é inferência, a outra é texto. Sim, sim, sim. E usando a pele. Isso aí. Sim. Sim. Isso. Entendi. Ok. Não, não. O texto diz que Deus não aceitou nem a pessoa e nem a oferta da pessoa. Depois eu disse, inclusive, aqui na. Vamos ler de novo? Aqui diz assim: olha. Ainda que a oferta de Caim fosse boa, então, ainda que fosse, eu não tenho certeza. Então, está claro aqui que isso aqui é uma inferência. Como é uma aula, não é uma pregação, eu tenho essa liberdade de fazer isso. Assim como o irmão também teve de, peraí, mas o texto não diz. Não, o texto não está dizendo. Mas partindo do princípio em que um determinado tipo de comportamento é observado em toda a Bíblia, eu posso entender que esse comportamento começou em algum lugar. Esse comportamento de ofertar sangue começou com Deus.
que é o caminho reverso que eu estava fazendo. Ou seja, os dois foram ofertar ao Senhor. Imagino eu, creio eu, que poderia ser talvez a primeira vez que eles fizessem isso. Vocês vão ouvir eu falando assim, é possível, talvez, eu creio. E quando a palavra disser alguma coisa, a Bíblia diz. Então, vamos ter esse cuidado, senão acaba misturando tudo e o texto não está dizendo. Não tem nada escrito, como o irmão ressaltou muito bem. Mas imaginando, crendo que, de onde que eles tiraram que era para ofertar alguma coisa ao Senhor? Porque isso foi ensinado para eles. Quem ensinou? A tradição mostra que é o pai. Então, Adão ensinou, não só falando, não só dizendo, mas também fazendo. É provável que isso tenha acontecido. A não ser que os dois filhos tenham sido os primeiros a ofertar alguma coisa para o Senhor e Adão ficou esse tempo todo sem ofertar nada. Eu não posso crer assim, eu não quero crer assim. Eu creio que mesmo não estando escrito, Adão vinha mantendo uma prática de sacrifício ao Senhor. E os meninos apenas continuaram com essa prática. Detalhe importante, o que Adão ensinou para eles, entendendo que Adão ensinou e praticava isso, foi o que Deus fez. E a gente aprende um princípio muito importante, todo tipo de oferta, de ensino sobre oferta, sempre começou com Deus. Nunca foi o homem que começou alguma coisa. O homem só está replicando aquilo que Deus ensinou e Ele mesmo fez. E aí a gente sabe, eu não anotei o texto aqui, mas está bem aqui para trás. Está no 21, 3, 21. Gênesis 3, 21. Você está com ele pertinho aí. O Senhor Deus fez roupas de pele para Adão e as mulheres os vestiu. Está escrito que ele matou um bicho para fazer isso? Não está escrito. Mas nós podemos inferir com uma certa segurança que Adão matou algum bicho para arrancar a pele dele. Prefigurando o quê? O sacrifício de Jesus Cristo, que é o que a Bíblia inteira mostra. Então, mesmo o texto não falando sobre, ele nos dá dicas. Só tenha esse cuidado de você não querer inferir coisas onde o texto está sendo claro, afirmando coisas. Por exemplo, Deus não aceitou nem a pessoa e nem a oferta da pessoa. Se a Bíblia faz essa distinção, eu pensava assim, mas não é a mesma coisa? Deus se desagradou da oferta e de Caim. Então, se desagradou de Caim por quê? Essa é mais fácil. Porque ele deve ter ido com o coração errado, já com alguma expectativa errada, com o coração diferente do que Deus aguardava. Agora, não aceitou a oferta, então o que ele ofertou? Deus não queria batata? E aí é estranho, porque oferta de cereal era uma prática comum no Velho Testamento. Mel e sal não, mas cereais sim. Batata, sei lá, quiabo, eu não sei o que tinha naquela época lá, né? Mas imagina só o fruto da terra. Também não posso dizer que Caim chegou lá com batata podre, não sei. Até quero acreditar, como eu disse aqui, que é bem provável que a oferta não tenha sido ruim. A impressão que se dá, quando eu falo impressão, é assim, eu imagino que Abel, ele foi de um jeito mais responsável fazer a sua oferta, como quem escutou o que o pai falou, porque Deus assim fez, como se aquela prática estivesse seguindo uma linha teológica ensinada por Deus lá no Éden, uma boa religião. Já o caminho de Caim era completamente estranho, o coração de Caim era estranho. Algumas versões inclusive dizem que Deus pergunta assim, por que você anda triste? Então, se ele anda triste, se ele anda carrancudo, se ele anda cabisbaixo, é que provavelmente, ele não foi só nesse momento que Caim ficou aborrecido com Deus, ficou azedo com Deus. Ele provavelmente era uma pessoa difícil, e nós vamos encontrar outros textos bíblicos durante o estudo, que vão mostrar como era o coração de Caim e como era o coração de Abel. Então, dá para a gente acreditar, pensar que, uma vez que não está falando, então não aconteceu, com alguma segurança a gente pode fazer algumas afirmações, aonde podem ser feitas afirmações. Mesmo assim, cuidado para não cair nesse erro de dizer para o texto
coisas que o texto não está falando, tá bom? É por isso que a gente estuda e toma muito cuidado na hora de ministrar os irmãos, tá ok? Então a gente viu aí que um trouxe uma oferta certa, a outra errada, mas não era o melhor que ele produzia. Se ele produzia X coisa e coisa poderia aceitar, por que Deus não aceitou? Vamos lá, vamos continuando que a gente vai entender esses pontos aí. Eu estou no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. Quando eu oferto, presta atenção, quando eu oferto o que quero ao Senhor, mesmo que seja algo bom e que pareça de valor, e mesmo que haja até certo sacrifício naquilo que eu estou ofertando, se Deus não estipulou isto como sendo do agrado dele, pecamos. A minha ideia, a minha lógica aqui é combater um tipo de ensino que se é para Deus, é feito de coração, ele vai aceitar. Não é isso que eu estou enxergando aqui. Você pode enxergar assim, tá, meu irmão? Você pode continuar enxergando assim. Pastor, eu fiz de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, de toda a minha força. Ok, mas o que você fez, a Bíblia disse que era para fazer? Eu menti até o último instante. Eu não entreguei aquela pessoa, porque senão ela seria assassinada. São questões difíceis de resolver. É a tal da mentira branca. Então, vale a pena eu mentir a ponto de salvar uma vida e achar que, por conta disso, a mentira que eu falei não é pecado e que Deus vai quebrar o meu galho, até porque Deus é brasileiro e flamenguista? Que triste, mas tá bom, né? Vamos que vamos, né? A gente tem que ter cuidado com algumas afirmações que a gente faz, principalmente baseado em alguma ideia que se perambula por aí dentro das igrejas. Quantas heresias, de repente, a gente pratica e não está sabendo? A minha intenção é provocar em você um desconforto, no sentido de, mesmo que eu esteja ofertando algo com toda a boa intenção, Deus disse que Ele quer aquilo. Pastor, eu estou me esforçando ao máximo, estou trabalhando o dia inteiro, estou me arrebentando, porque assim eu vou dar um bom dízimo. Eu estava em 2 ministérios na igreja, até sair de um. Minha família até tem reclamado que eu estou passando pouco tempo em casa, mas eu tenho feito esse esforço. E Deus abriu as portas, pastor. Naquela semana que eu estava orando, uma porta se abriu, e eu fui de cabeça nela. Estou fazendo hora extra, estou fazendo 0 hora, 2 horas, 5 horas, tudo que é hora. E estou trabalhando para caramba, graças a Deus eu estou agora conseguindo, eu estou vendo as portas se abrindo. Há situações que nos parecem ser vitoriosas, mas para Deus não passam de mero fracasso. O que nós chamamos de vitória, Deus pode estar dizendo, não estou fazendo parte dessa vitória. Às vezes cometemos erros até por nos esforçar além do que a Bíblia fala. Porque não é só o preguiçoso que está incorrendo em pecado, não. Um superativista religioso é tão pecador quanto o preguiçoso. Então a minha provocação aqui, ela é nesse sentido. Quando eu oferto o que quero ao Senhor, mesmo que eu tenha uma boa intenção, aquilo pareça importante, e que até houve algum sacrifício meu, se Deus não estipulou aquilo como sendo do agrado dele, nós pecamos. Ele não nos aceita e nem mesmo oferta. Deus não aceita porque Ele não quer aquilo. Ainda que eu leve o meu melhor para Deus, se aquilo não foi estipulado por Deus, Ele não aceitará. É importante a gente pensar nessa hora, e você pensa aí, será que você tem feito alguma coisa, que envolvendo até algum sacrifício, que Deus está se agradando? Se Deus não está se agradando, qual que é a outra resposta? Deus não está se agradando. Ou vocês acham que Deus tem aí um meio termo? Deus não está se agradando muito. A Bíblia diz o quê? Seja a tua resposta, o seu falar. Por que que o nosso falar tem que ser assim? Porque o de Deus é assim. Porque Ele disse que assim é e assim não é. Então, se assim é tal coisa, então... Lembra aquela história que eu já falei aqui? Da pessoa que agora inventa nome para pecado?
Ah, pastor, eu estou tendo um relacionamento extraconjugal. Ah, você está em adultério. É, pastor, né? Se for olhar assim, né? Não, o nome disso na Bíblia é adultério. Ah, pastor, eu confesso que de vez em quando eu falto com a verdade. Ah, você tem falado mentira? Não, pastor, e não, né? Ué, como é que chama isso? A Bíblia chama faltar com a verdade mentira. O nome disso é pecado. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas percepções que a gente tem. Vamos avançando um pouquinho? Vai pensando aí comigo. Continuando sobre Abel. Abel soube ofertar a coisa certa, pois a sua vida estava certa. Era obediente e tinha as virtudes de um verdadeiro adorador. Um adorador bíblico. O que é um verdadeiro adorador? Olha a questão aí. Pastor, meu Deus do céu, hoje eu tive um novo encontro com Deus. Eu levantei minhas mãos, eu me prostrei. Que bom, o que mais? Ah, eu acho que eu nunca adorei tanto a Deus como agora. Será que essa pessoa, em algum momento que ela estava mais quieta no banco, fazendo uma reflexão dura, porque foi confrontada numa pregação, e ela falou assim: a partir de hoje eu vou. Aborrecida, foi embora, até esqueceu que veio de carro, foi a pé para casa, desnorteado, nem teve um dia bom, chegou em casa, esqueceu que não tinha janta, não tinha sobrado do almoço. Mas será que nesse dia que ela adorou com bastante movimento, isso foi mais adoração do que aquele outro dia? Sétima, é, é o dó. A nota já fala dó, né? É para ter dó mesmo da pessoa, né? A pessoa sentir dó, né? Tem nota que dá suspense, mas tem nota que se o cara pode estar pregando, nosso Deus, pode ser o pastor pelo, até o BIM vem na frente. Cuidado com o seu coração. A Bíblia diz que ele é o quê? A Bíblia diz que o seu coração é enganoso. Então, quando você faz uma coisa de todo o seu coração, guiado pelas suas emoções, você pode estar ofertando alguma coisa estragada para Deus e ela ser da melhor qualidade. A gente vai chegar nesse ponto mais claro. Vamos lá, Mateus 23, 35. Quem achou pode ler aí, faz favor. Mateus 23, 35. Vamos ver quem era um e quem era outro. Porque um foi aceito e o outro não. E a oferta de um foi aceita, de outro não. Mateus 23, 35. Tá bom, pode ser até aí. Abel o quê? Como é que a Bíblia chama Abel? A palavra de Deus, inspirada por Deus, diz que Abel era o justo. Que coração era esse, hein? Que coração era esse? Hebreus 11, 4. Outro irmão, por favor, lê para a gente aí. Hebreus 11, 4. Será que o testemunho, a oferta, perdão, será que a oferta de Abel foi maior? Acho que fala maior, né? Maior oferta. Maior oferta. Por quê? Do que está sendo falado? Será que foi só o coração ou foi a coisa certa que ele ofertou?
Gente, é para pensar, isso aqui não é uma pregação. Não, pastor, para mim foi só o coração dele. Eu acho que se ele chegasse com batata, com o mesmo coração que ele tinha, nota 10. Não sei porque o texto não está dizendo. O que o texto diz me faz pensar que eu preciso ofertar com o coração, mas também ofertar o elemento certo. O que eu estou ofertando? Materialmente, espiritualmente, as coisas que eu tenho ofertado ao Senhor. E aí nós vamos entender isso melhor. Então nós vimos 2 textos aí falando sobre Abel justo, e que ele fez uma oferta maior. O texto está falando sobre, fazendo comparação com a do irmão, com a oferta que o irmão trouxe. Agora já Caim, Judas, versículo 11. Pastor, qual capítulo? Fala aí. Desculpa. Olha o nome de Caim na roda que ele aparece. Só gente bacana. Só gente da mais alta qualidade. Ai daqueles que têm andado no caminho de Caim. Qual é o caminho de Caim? E aí eu fico pensando, e aí eu tenho a liberdade de pensar assim. Então realmente não é possível que ele só se manifestou daquele jeito por conta daquele ocorrido, de Deus não ter aceitado a sua oferta. Até porque se ele tivesse cometido um erro, mas tivesse um coração alinhado com Deus, ele ia... Eita! Até porque o que Deus fala para ele depois? Lembra da conversa que Deus teve com Caim? Ela revela um monte de coisa. Um monte. Primeiro, quem procurou quem? Deus continua procurando o pior dos pecadores para conversar com ele. Quando Deus me procurou, eu era Caim. E você também. Deus nunca encontrou um Abel em nosso meio. Deus encontrou Caíns, inimigos de Deus. Talvez um outro Abel para quebrar o galho. O Ricardo, por exemplo, tem cara de ter sido um Abel. Não, né? Quem vê cara não vê coração. Você era o bicho da goiaba, meu filho. Tacava pedra no ônibus do manejo, aquele ônibus amarelo, né? Tá bom. Depois a gente conversa, né? Não vamos queimar seu filme, não. Mas você sabe por onde você andou. E mesmo que você tenha sido criado no lar evangélico, o lar devia ser evangélico. Se você não era, o lar vai para o céu, você fica. É importante a gente se identificar, como eu gosto de fazer, identificar com o pessoal ruim da Bíblia. Judas, Caim, Jonas, aquele miserável do Jonas, faz uma oração bonita dentro da barriga, quando sai, era a mesma praga de antes. Tão obtuso a Deus quanto era antes. Impressionante. Agora já o Caim está aí, olha, Judas 11, no caminho errado de Caim, e ele é citado num rol de gente que só aprontou diante do Senhor. E 1 João 3,12, quem achou pode ler. Olha, se Deus olhou para aquela cena da oferta não ter sido aceita, e ali Deus estabeleceu um diagnóstico de Caim e Abel, e eu não quero um papo muito com esse Deus, não. Então a gente pode estar falando por conta desses textos, de algum tipo de comportamento que era mais alastrado, tanto para Caim quanto para Abel. Podemos pensar assim. O que mais que Deus falou para Caim? Primeiro foi Deus que procurou, né? Foi Deus que foi atrás dele. O que ele falou? Por que você está com essa cara? Gente, olha, se tem um dos momentos que Deus demonstra o seu amor na Bíblia para mim, é nessa hora. Deus já tinha visto aquilo acontecer, sabia qual ia ser a decisão de Caim. As coisas que Deus fala sobre ele, não é porque estão escritas que elas passaram a ser, então, Deus pensando sobre aquilo. Deus sempre viu isso. Antes das coisas
repente Deus foi no balaio também. É de se pensar, como pode alguém estar com um coração tão duro, sendo que um pouco antes ele estava até fazendo uma oferta para esse Deus. E uma coisa que me deixa apavorado é que, ok, desceu coisa que ele não fez com Abel. A impressão que dá, meus amados, é que Deus talvez tenha se inclinado por coração, o pior coração possível. E lá ele desce, se manifesta, ele vai lá e fala, assim como ele fez com seu pai, com o pai de Caim e Abel, com Adão. Onde você está? O que aconteceu? Porque eu ouvi tua voz, tive medo e me escondi, porque estava nu. Mas quem te fez? Foi Deus procurando o homem, Deus procurando o pecador. É sempre Ele que nos procura primeiro. Você entregou a vida para Jesus? Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador? É porque Ele te buscou. Ele foi atrás de você. Ele te achou lá no buraco que você estava. E te trouxe da morte para a vida, para a sua maravilhosa luz, diz a palavra do Senhor. Foi assim que Ele agiu com Caim. Enquanto Abel seguiu o que Deus havia ensinado no Éden, está lá em Gênesis 3, 21, a gente já leu, Caim criou a sua própria religião. Quando eu começo a me distanciar do que a Bíblia fala, de como eu tenho que agir com Deus, eu começo a criar uma religião. E detalhe, ela pode parecer piedosa, ela pode parecer boa, ela pode parecer até bíblica. Ela tem Bíblia, mas não é bíblica. Ela tem coisas da Bíblia, mas não é a religião que Deus quer que eu pratique. Ela se assemelha a uma vida piedosa, mas não é de fato. Tem alguma coisa de Deus ali, mas Deus não recebe nenhuma honra e nenhuma glória. E nós temos dificuldade de perceber uns com os outros quem é o joio e quem é o trigo no meio da igreja, quem é Caim e quem é Abel. Nós temos essa dificuldade. Agora, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. A Bíblia me diz quem eu sou. Ela me mostra. Se o Espírito Santo fala comigo, eu já começo feliz, porque que bom que ele está falando, então é bem provável que eu seja filho dele. Eu estou ouvindo a voz dele. Mas Caim também não ouviu a voz do Senhor? Tem alguma coisa na Bíblia dizendo assim, muitos dirão Senhor, Senhor? Tem alguma coisa assim escrita? Quem será essa turma? Quem será? Quem são essas pessoas que inclusive argumentam com o grande Criador, dizendo assim, mas nós expelimos demônios em seu nome, nós falamos em seu nome, nós pregamos em seu nome, nós fizemos obras em seu nome. E aí a brincadeira que eu faço é que Jesus olha para o anjo e fala assim, você conhece eles ali, o anjo? Não, eu também não. Não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a... Os caras falaram de obra, e Jesus dá o diagnóstico, vocês são iníquos, vocês são mentirosos, o coração de vocês nunca foi tocado por aquilo que vocês pregaram. Eu posso hoje estar dando um estudaço aqui, se eu morrer agora eu posso ir para o inferno, porque nunca crente fui. Só Deus conhece o nosso coração, mas Ele deixa a gente ver também, deixa Deus mostrar para você quem é você. O que eu aprendo com isso? Lá no finalzinho da apostila tem uma pergunta, o que eu aprendo com isso? Primeiro princípio, depois de todas essas especulações, algumas coisas que a gente pode afirmar biblicamente, outras que a gente pode deduzir, imaginar, pensar que são possíveis, sem fazer nenhuma viagem na maionese aí, né? Tirando lá o... você pode pedir uma ovelha emprestada para o seu irmão, podia ser uma boa, né? Mas enfim, o primeiro princípio que eu aprendo, eu só oferto a Deus o que a Bíblia me ensina.
a Bíblia me ensina a adorar como ao Senhor? O que a Bíblia fala sobre adoração ao Senhor? E ofertar é um ato de adoração. O que a Bíblia fala como nós devemos adorar ao Senhor? Tem um texto que diz bem claro: Deus procura verdadeiros adoradores, que adorem o Pai em quê? Nossa, em espírito e em verdade. Então, a gente nem precisa falar de coisa material. Ele está falando de coração, espírito e verdade. O jeito e a forma correta. É interessante que nós vemos dois elementos: em espírito e em verdade. Não é só em espírito, e nem só de verdade. É em espírito e em verdade. Depois você dá uma mastigada nesse texto aí. Vê se não tem a ver com a questão de Deus rejeitou a oferta e o ofertante. Em compensação, quando ele aceita o outro, ele aceita a oferta e o ofertante. Vamos lá. Outra coisa. Ficou feio essa outra coisa aí, né? O que vocês acharam? Achei meio infantil. Eu não achei uma palavra boa para isso. Aí foi outra coisa mesmo. Parecia que eu estava conversando assim, né? Mas vai lá, né? Nem tudo são flores. Outra coisa, para que minha oferta nunca seja errada, tanto em qualidade, tipo, como em intenção, antes que ela chegue ao altar, a minha vida já deve estar lá. Essa é a diferença da oferta de Caim e de Abel. Quando Abel foi ofertar, Caim não estava no altar, Abel já estava no altar. Ele era o próprio sacrifício, ele era o próprio sacrificado, não. Ele era o próprio ofertante o tempo todo. A oferta dele foi certinha e foi aceita, porque ele já estava no altar. Ele vivia no altar do Senhor. Vamos trazer para uma linguagem neotestamentária? Ele já vivia na cruz. O lugar de crente é na cruz. O crente, para ser um bom crente, ele tem que ser um crente crucificado. Há crente sem cruz. Isso é impossível. Crente sem cruz é o que vai dizer: mas Senhor, ele tem um aspecto cristiano, mas não é crente, não está salvo. Não está salvo. Não tem cruz. E olha o que eu falo aí. O que você acha disso aí? Para que minha oferta nunca seja errada, tanto em... coloquei um elemento importante aí, não estou falando só de ofertar com o coração, com toda a intenção boa. Qualidade, o tipo, e aí também, intenção. Não é só intenção. O que eu tenho ofertado ao Senhor? Como eu tenho ofertado ao Senhor? Assim aprendemos mais um princípio bíblico que nos levará a adorarmos a Deus com uma atitude correta de adoração ao seu santo nome. O que eu aprendo? Segundo princípio, a minha vida precede minha oferta. Vida correta, oferta correta. Pronto. Resolvemos, como diria minha avó, resolveu a ladainha. Está resolvido aqui. Eu nunca vou errar a oferta se o meu coração estiver alinhado com a vontade de Deus. Nunca. E eu vou perceber que o que eu estou levando para o altar, Ele não vai aceitar. Por exemplo, eu posso estar com a oferta correta, a oferta bíblica, mas tem uma questão com o meu irmão. O que a Bíblia fala lá? Deixa no altar. Ou seja, não oferece ainda, deixa lá perto. Deixa ela por aqui. Vamos chamar de aqui. Né? Vai lá e se conserta com o seu irmão. Depois, ou seja, sua oferta está redondinha, mas você está quadradinho. Conserta aí. Conserta essa situação. Seja humilde, vai lá, pede perdão. É como se Deus estivesse falando com Caíns, né? Mas com Caíns, digamos assim, um Caim 2.0, no sentido de menos pior do que o 1.0. Senhor, eu estou com a oferta certa, estou aqui com o meu dízimo certinho, 10% certinho, 13º, férias, imposto de renda declarado. Já falei que se Jesus voltar, não pode voltar na época de declaração de imposto de renda, né? Quem é arminiano vai ficar para trás. Se for arminiano, pensa aí, vai rodar na enchente. Mas se for calvinista, também roda.
10% contadinho, certinho, mas o coração está errado. O que é mais importante, então? Tem algum texto na Bíblia que fala assim, o que santifica o quê? É a oferta que santifica o altar ou é o altar que santifica a oferta? Tostino está mais fresquinho porque vende mais, ou vende mais porque está sempre fresquinho? Qual que é maior? Responde aí. Fala comigo. O que é maior, a oferta ou o altar? O altar é maior. A oferta só pode ser consagrada, ela só vira alguma coisa apresentável a Deus, porque ela passa pelo altar. É lá no altar que as coisas acontecem. Mas se a oferta chegar errada, pode ser o melhor altar, também não vai dar certo. Tem que ter os dois elementos, por isso eu posso afirmar mais uma vez, a minha vida precede minha oferta, vida correta, oferta correta. Eu não sei cantar, irmãos. Eu canto igual aquele ator de filme americano. Quem é da década de 60 vai lembrar dele, né? O Rin Tin Tin. Eu canto igual o Rin Tin Tin, igual a Alessi, né? Tem bicho que canta melhor do que eu. Eu tenho certeza que eu não vou adorar a Deus de jeito nenhum cantando ao Senhor, mas é de todo o coração. Não, deixa quieto, deixa quieto. Prefiro ler um texto bíblico, orar do que cantar. Se alguém cantar junto comigo, eu vou atrás, sem problema. Vamos lá, até aqui percebemos que ofertar não é um ato de pagamento. Olha aí, o que não é ofertar? Não é um ato de pagamento, quitar uma conta para se estar em dia com Deus. Vou trazer meu dízimo, vou trazer minha oferta. E aí, detalhe, às vezes a pessoa é rigorosa mesmo, sistemática, traz certinho. Mas como é que está o coração dela? Dizimista fiel. Mas ele tem a sensação de que se naquele mês ele não der o dízimo, vai acontecer alguma desgraça com ele. Eu tenho dificuldade com isso, meus irmãos. Primeiro, naquele mês não deu para dar o dízimo. Isso é complicado. Ou é dizimista ou não é. Eu tenho sido dizimista, às vezes eu não consigo ser. O que aconteceu para você não ser dizimista? Pode acontecer? Pode, mas conversa com a gente, para a gente entender o que está acontecendo. Porque não dizimar é pecar. É um pecado, tanto quanto aquele pecado disfarçado que a gente às vezes até elogia. Crente não bebe mais, glutonaria é pecado, gente. Assim como passar fome também, e podendo ser resolvida por outro, é pecado também. Então, ofertar nunca vai ser um ato de pagamento, quitar uma conta para se estar em dia com Deus. Também não é um toma lá da cá. Estou plantando aqui uma sementinha, que talvez outro colha, tudo bem? Já parou para pensar que alguns investimentos que você faz no reino, você nunca vai pegar nada daquilo, mas que outro vai colher? Tudo bem para você? Tranquilo? Você é capitalista? Tá bom? Então tá. Eu também acho bom. Também não é um toma lá da cá. Ainda que Deus tenha prometido abrir as janelas do céu, eu sou dizimista e ofertante não para receber um benefício divino, mas por obediência à sua palavra. Estava conversando com a minha esposa hoje, e aí a gente se perguntou um para o outro, né? Por que você é dizimista? Porque a Bíblia diz para eu ser. Por que você ora? Porque a Bíblia diz para orar. Por que você vai para a igreja? Porque a Bíblia diz que a gente não deve deixar de congregar-se uns com os outros, estar junto, coinonia. Por que você pede perdão? Porque a Bíblia diz. Quer ser um crente correto? Seja um crente bíblico. A Bíblia diz, por isso eu faço, por isso eu ajo assim. O crente que se assemelha a Jesus é um crente que fica parecido com o que a Bíblia diz. Sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. E aí, Paulo está olhando para Cristo, e aí naquela época, vamos pensar, né? Que bacana, ele tinha o Velho Testamento para ser esse espelho da alma dele. E olha quanta coisa bacana Paulo aprendeu com o Senhor, sem ter o Novo Testamento. Ele estava fazendo parte do que seria o Novo Testamento. Vimos
que primeiro o nosso coração deve estar no altar de oferta a Deus. E por ele estar lá, meu coração estar no altar, é que nossa oferta também estará, e ela será boa e agradável a Deus. Eu aprendo um terceiro princípio com isso: vida espiritual correta, oferta material correta. Eu não vou errar o que ofertar nem como, se eu sou a própria oferta. Filho meu, dá-me o teu coração. Meu coração, para ser prestável, para prestar para alguma coisa, ele tem que estar nas mãos do Senhor e pregado na cruz. E aí sim, o meu coração pode agir conforme a vontade de Deus. Por último, trago uma pergunta. Já que altar é lugar de sacrifício, e com certo sacrifício, com certo sacrifício que devemos ofertar a Deus, deixa eu perguntar de novo aqui. Por último, trago uma pergunta. Já que altar é lugar de sacrifício, é com certo sacrifício que devemos ofertar a Deus? Devemos ofertar algo que nos custe, que faça falta? Então vamos dar uma pausa aqui. Primeiro, a gente percebeu que não dá para ofertar só com a melhor da intenção. Eu tenho que ofertar aquilo que a Bíblia diz que eu tenho que ofertar. Se Deus não quer determinada coisa, eu não vou levar para Ele. Eu não posso fazer Deus querer algo que a Bíblia não diz, que Ele já disse que não quer. Por exemplo, a gente tem um exemplo aí do mel e do sal. Imagina só, o sal até posso entender, mas o mel não tinha oferta dessas coisas. Tá? Tinha algumas exceções, mas enfim. Então, olha para o Velho Testamento com a lente do Novo e entenda que o mesmo Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Deus não mudou. Não há nele sombra de variação. É o mesmo Deus, tão justo, tão severo quanto Ele pode ser. Nós não podemos brincar com esse Deus. O que mais que eu aprendo? Que então, não é complicado resolver o problema. Eu quero ofertar a coisa certa, então eu preciso andar certo. Se eu ando conforme o que a Bíblia fala, eu vou sempre ofertar corretamente. E aí, é claro, se eu estou ofertando materialmente corretamente, é porque o meu espírito está correto diante de Deus, está alinhado com a vontade de Deus, olhando para a Bíblia, e não para o que eu acho, eu penso, como a gente falou aqui, que foi o caso de Caim, que inventou uma maneira pessoal de querer que Deus aceitasse qualquer coisa. E aí eu pergunto agora, vocês acham que é possível que a oferta, independente qual seja, deve envolver algum sacrifício ou não? Por exemplo, a ideia é boa, muito boa. A pergunta lembra assim, quando você faz um jejum, o que você se priva de fazer? Ah, pastor, eu quando faço jejum, eu me privo de comer escargots. Pastor, estou 2 semanas sem comer aquele doce de abóbora lá do botequim. Aquilo é bom demais, né? Nossa, aquilo é uma tentação, cara. É baratinho, é puro açúcar, jamais apodrece, porque nem o bolô quer papo com aquilo, né? É gostoso, é infantil, memória afetiva, né? Aí eu faço um jejum. Esse é um problema, porque o jejum tem que envolver algum sacrifício. Eu, por exemplo, não suporto Coca-Cola Zero, Light, essas coisas aí, não suporto aquilo, meu Deus do céu, em tudo dai graça. Não, Senhor, não, a Coca-Cola Zero não. Tudo bem, não me fulmina não, mas a Coca Zero não vai. Estou fazendo um jejum de Coca Zero. O que você fez aí? Assim, ó. Pô, claro que não vale, poxa. Picanha, eu nem sei o que é isso. Eu tenho que abrir mão de alguma coisa. Primeiro, o jejum tem que ser de alguma coisa que a gente come. Não estou vendo Netflix, glória a Deus. Fazer jejum de Netflix não me parece muito coerente com o que a Bíblia diz. Dá até para fazer um ganchinho com o que eu estava falando aqui. Será que eu não estou criando uma outra religião, dando ao jejum uma cara diferente do que o que a Bíblia fala?
Jejum na Bíblia é deixar de comer certas coisas. E não é só se privar da comida. Eu vou dedicar tanto tempo a Deus, quero buscar as coisas espirituais, que eu não vou me importar com as materiais. Mas também, aí vai a pergunta: então, pastor, vou ficar 40 dias sem comer nada? Faz o jejum, mas não me chama. É esse sacrifício que a gente está falando? A pergunta ela é perigosa, porque o próprio jejum mostra que sim, há de se ter alguma privação, há de se ter algum sacrifício. Mas se o sacrifício ele virou um fim por si só, já está errado. Eu quero ofertar minha vida ao Senhor, eu quero me consagrar ao Senhor. Aí, olha o exemplo que encaixa bem com o que a gente está falando aqui. Aí, o que você vai fazer? Fazer um jejum. Você já leu na Bíblia como é que era o jejum? Tem um jejum de Daniel. É um jejumzão pesado, cara. 21 dias só comendo o quê? Eu gosto bastante de legumes, mas vai ficar difícil. Mas eu vou entrar nessa, por quê? Porque a Bíblia diz. A Bíblia diz. Opa, eu vou tentar. Mas, Senhor, tem problema se eu fizer só 10 dias? Não é o de Daniel. É o de Dani. O El a gente deixa... É isso, né? Vamos lá, vamos caminhar devagarzinho, porque a gente vai começar a perceber que talvez, eu acho, acredito, que nós sejamos praticantes de outras religiões diferentes do da Bíblia. Quando a gente cria um modelo muito pessoal de relacionamento com Deus, que até parece bom, mas não é bíblico. Quer ter um relacionamento com Deus, Ele diz como tem que ser, e Ele diz na Bíblia. Ele não vai trazer uma revelação nova pela boca de ninguém dentro dessa igreja, uma coisa completamente extravagante, diferente do que a Bíblia fala. Se o profeta for bom e for de Deus, ele só vai falar aquilo que a Bíblia está falando. Não vai inventar moda nenhuma. Se inventar, a oferta dele está completamente errada. Vamos lá em Marcos 12, 41 a 44, outro textozinho também cabeludo aí para a gente, né? Vamos lá, Marcos 12, 41 a 44. Quem achou pode ler, fazendo um favor? Professor, a Bíblia não diz, mas o que essa mulher fez, foi com algum sacrifício? Cuidado aí, hein? Vai levar um beliscão dele aí. Exatamente, até tá, aí está aqui, né? Mas a gente não vê escrito aqui, que ele falou assim, essa mulher fez um sacrifício. Mas não está escrito, mas a gente pode entender que sim, se ela deu tudo que tinha, não foi o resto. Você pode olhar como o resto. Ah, pastor, ela só tinha 2 moedas mesmo, mas deu o que sobrava. Não, Jesus falou que não deu o que sobrava, não. Ele já corrige esse erro de interpretação, dizendo, ela deu tudo que tinha. Aí eu pergunto, será que não foi com algum sacrifício? Meus irmãos, tomara que tenha sido, porque só vai fazer sentido essa oferta ser o que foi, se houvesse algum sacrifício. Mas tem que ter esse sacrifício? Não, pode ser que não, até porque é bem provável que essa mulher tenha ofertado com muito mais alegria do que com sacrifício, mas tem lá um pouquinho de sacrifício. Vocês estão entendendo a ideia aqui? O que eu quero dizer com isso? Eu gosto de ver crente em crise. Aquele crente muito certinho, ele me assusta. Pastor, recebi uma herança. A herança foi R$1 milhão.
mas eu tive gastos com... Com que gasta isso para receber a bendita herança no Brasil hoje? Um monte de gente vai beliscando isso aí, né? Advogado, imposto de renda, taxa. Pastor, eu dei o dízimo, dei 100 mil reais de dízimo. Deu 10% baseado no... Que isso, rapaz? Eita, glória a Deus, hein? Beleza. Fim de papo. Aí se a pessoa fala assim, pastor, estou numa luta aqui, pastor. Eu recebi lá a herança e eu estou fazendo a conta aqui, eu não sei de quanto que eu tenho que dar o dízimo. Eu acho que deve estar dando, eu acho que é 80 mil. Mas, nossa, eu fico pensando assim, cara, 80 mil de dízimo? Você está em crise, né, irmão? Poxa, pastor. Eu estou achando que é muito dinheiro para dar para a igreja. Está vendo como é que está tendo um sofrimento aí? É porque ele quer dar o dízimo, mas tem a carne. O outro não parece que tem carne, não. Só falta asinha e sair voando. Não estou reprovando a atitude dele. Mas eu gosto de ver um crente sofrendo. É assim como eu sofro. Em luta contra a carne, porque a Bíblia mostra o tempo todo gente fazendo isso. Quando eu vi que Paulo disse assim, olha, o bem que eu quero fazer está difícil, mas o mal é só escorregar. Opa! Aí, ó, esse aí sou eu. Eu vivo nessas lutas aí, ó. A minha carne não quer fazer isso. Que isso, pastor? O senhor como homem de Deus? Eita glória! Vocês estão entendendo? É bacana, eu acho até divertido às vezes, né? Mas me parece mais espiritual, mais verdadeiro, quando você vê uma pessoa passando por crise, com dificuldade, você vê que ela literalmente está lutando contra o maligno, ela está envolvida na tal da batalha espiritual, a carne dela está querendo fazer alguma coisa, sem falar no tal do espinho na carne que fica cutucando para piorar o negócio ainda, mas a graça do Senhor me basta. Então, pastor, olha só, me ajuda aí, vamos fazer essa conta de novo, o que eu faço? Não, vamos orar, irmão, vamos orar, não sei, eu como pastor gostaria até que você desse o dízimo dos 100 mil, mas tá bom, o dinheiro é seu, faz aí o que você quiser, cara, vamos ler a palavra do Senhor. Eu não sei, eu também estou ficando em crise, eu estou ficando nervoso, né? Isso me parece mais coisa de gente viva, ser humano de verdade, não parece coisa de IA. Vai acabar virando pregação esse troço aqui. Ai, meu Deus. E lá em Lucas 21, de 2 a 4, que é o mesmo texto, a gente já está finalizando. Eu acredito que essa mulher falou assim, poxa, vou lá ofertar ao Senhor. O coração dela estava totalmente aplicado, mas sim, ela tinha noção do que ela estava fazendo. Eram todas as economias que ela tinha, era uma viúva, não tinha de onde tirar mais nada depois. 21, de 2 a 4. Deixa eu ler aqui na minha versão. Então Jesus olhou e prestou atenção às pessoas ricas que depositavam dinheiro nas caixas de oferta do templo. Viu também uma viúva pobre colocando 2 moedas de pequeno valor. Ele disse, eu lhes digo a verdade, esta viúva pobre colocou na caixa mais que todos os outros, porque todos eles de suas posses contribuíram com uma quantia que puderam poupar facilmente, mas ela de sua pobreza deu tudo o que tinha para sobreviver. Meu amado, pode ser que em alguns momentos você tenha que ofertar alguma coisa ao Senhor, que vai envolver algum tipo de sacrifício. Vou contar uma experiência rapidinha que eu tive. Eu de formação sou psicólogo, mas trabalhei bastante tempo numa oficina mecânica, 10 anos. E conciliava, lá atrás, isso em 90 e pouquinho, eu conciliava 95, 96, até 2000 mais ou menos, 2000 e pouco, eu conciliava a minha oficina com o consultório, segunda e terça, cabeçote dos outros, quarta, quinta e sexta, cabeçote do carro. O do carro era mais fácil de trabalhar, tinha retífica, era mais tranquilo, não dava tanto problema. E, dependendo, pagava até melhor, né? Mas, enfim. Kátia Pineschi me liga, Peugeot no Tapume, 97, 98, 2000, né? 99, 2000, 2001, uma coisa assim. Peugeot no Tapume. Eu fui lá, não sabia o que era. Eu parava sobre Porto Real, lá é Porto Real, né?
Enfim, Guilherme, surgiu uma oportunidade excelente para você aqui, vagou aqui no RH e tal. Na época o salário era de 1.000 e tantos reais. Eu falei, nossa, e é na sua área? Você está lá naquela oficina ainda? Não, dependendo da senhora, hoje eu já não estou mais, né? Já estou picando a mula. Então, olha só, você trouxe seu currículo? Trouxe. Peguei meu currículo, deixei na mão da Kátia. A Kátia foi lá para dentro. Depois veio um cara russo falar comigo, conversou comigo, gostou. Aí a Kátia ficou empolgada e ela falou assim, olha, só vou lá acertar alguns detalhes com ele e volto para falar contigo. Aí a Kátia me chamou e falou assim, vou fazer uma perguntinha. Se eu precisar que você trabalhe domingo, você trabalha? Mas que pergunta miserável que você faz para um herege igual eu. Tanto incircunciso para essa mulher provocar, ela vem irritar eu, o fariseu. Puxa vida! Qual foi a minha resposta? É claro. Sim, trabalho domingo. Trabalho, claro. Eu tenho que sustentar minha família. Que senso de responsabilidade é esse? Não, a minha família vem primeiro, a obra vem depois. Olha o que o Guilherme está falando e olha a aula que está sendo dada. A Kátia saiu, daqui a pouquinho eu volto para te dar a resposta, tá? Fica aí, só um instantinho. E fiquei andando. Meus irmãos, na hora, o Espírito Santo me devorou. Eu comecei a chorar. E falei assim, Senhor, me perdoa. Ô Pai, se esse trabalho for uma porta aberta, mas é um engano. Se o Senhor está me testando, eu já tirei 0. Cancela esse meu sim. Eu não quero trabalhar nesse... Gente, é claro que eu queria. Pergunta para minha esposa se eu não queria. Já tinha Sara e já tinha Levi. Levi estava chegando, eu acho. Estava encomendado, alguma coisa assim. Né, filho? A Kátia levou 40 minutos para voltar. E eu assim... Perdi o emprego, perdi o filho que eu nem gerei, perdi o emprego que eu nem tive. É quase um aborto, é perder alguma coisa que estava sendo gerado dentro de você e que quando veio a luz, não tinha luz. Parece que é pior do que quando você não tem o filho gerado, mas quando alguma coisa começou e aquilo foi abortado no útero. Eu estou falando de uma realidade que eu não sei qual é, mas a impressão que eu tenho é que me tiraram uma coisa que eu deveria ter, que parecia Deus me dando, e Deus pergunta, é isso mesmo que você vai fazer? Não, pai, não. A cara da Kátia não me sai da lembrança até hoje. Kátia Pineschi vindo, baixinha. Guilherme, eu não sei o que aconteceu. Eu com o olho cheio d'água, irmãos. Tão triste que eu estava. Eu falei, o que aconteceu? Não sei o que aconteceu. Meu chefe disse que você ainda não está em condições de assumir essa função. Era exatamente um trainee que eles queriam. E ela ficou desolada. Voltei para casa no meu Corcel 278, motor 1.4, IPVA provavelmente não estava pago, na Dutra, que coisa triste. Cheguei em casa, destampei a chorar o resto de lágrima que me sobrava. Vocês entenderam que às vezes a gente pensa que é Deus e não é? É Ele esperando uma outra resposta. Eu falei, não, Senhor, não tem como. Mudou alguma coisa? Não. Continuei pobre, de marré. Pobre, de marré, desci. Continuei. Passando luta, não mudou nada. Mas eu senti que ali eu consegui botar um preguinho na mão esquerda. Isso aí, Cristina Claire. Assim, eu acho que isso é ser um crente. É difícil o tal de ser crente mesmo. Isso aí é complicado. Então, que Deus tenha misericórdia de nós quando a gente acha que algumas coisas não envolvem sacrifícios, mas podem envolver sim. Tem uma oração que Deus está esperando você fazer. Deus está esperando você fazer uma certa oração.
E você sabe que na hora que você abrir sua boca para fazer essa oração, que Ele já colocou no seu coração, e Ele já ouviu a oração que você não fez, mas você tem que fazer. Você sabe que aquilo que você tanto espera, você pode nunca mais ganhar. Você escolhe. Ou aquilo que o Senhor pode te dar, ou aquilo que o Senhor é na sua vida. Essas coisas causam muita crise num crente, muita crise. É nessa hora que a gente pode dizer: toda vez que a minha fé é provada. E aí, meus irmãos, o mar não se abre, o mar não ficou durinho para eu passar a pé, eu vou na braçada. Pode ser tão ato de fé, você atravessar o mar aberto, passar por cima dele, quando chegar do outro lado na braçada. Ou então, espera. Não é para ir, não sei. Mas cuidado para você não fazer Deus querer para você coisas que Ele não quer, ok? Essa história mostra Jesus observando o ato de ofertar de uma viúva. Ele se atentou para a maneira que ela ofertava, como ela ofertava e não o quanto, somente. Está claro isso? Estava Jesus assentado ao lado do gasofilácio e observava como as pessoas ofertavam. E ele fixou os seus olhos numa viúva e viu ela ofertando a menor quantidade. E ela, na verdade, estava dando tudo. Olha que interessante. Apesar de ter ofertado tudo o que tinha, seu coração estava alegre. Sua vida estava no altar de Deus. Apesar de sua condição de viuvez e consequente pobreza, ela foi o quê? Obediente a Deus. Custou alguma coisa, foi sacrificante, mas ela fez. Repare que o Senhor se alegrou e se admirou da sua atitude. Detalhe, ele não a repreendeu por tal ato, como se ela estivesse sendo irresponsável. Não, minha senhora, faz isso não, pelo amor de Deus. É o restinho que você tem, não. Vai para casa e compra leite e toma lá com seus filhos. Não, ele aceitou. Isso é loucura, cara. O homem que podia não aceitar, não, deixa ela ofertar, eu quero que ela oferte, até porque é bem possível que de todos que estão ofertando, ela é a única que está fazendo isso com todo o seu coração. Não prive o Senhor de receber a oferta que Ele merece e precisa receber das nossas mãos. Ou deixe o pobre ofertar o que ele tem. Se ele estiver aplicando aquilo no Senhor, ele está fazendo um ato de adoração que talvez eu, que esteja comportando igual rico, nem passa aqui no gasofilácio. Cuidado, meu amado. Também não demonstrou pena, tadinha dela, está dando tudo que tem. Jesus recebeu daquela mulher uma adoração extremamente valiosa, íntima e profunda, como poucos fizeram. Cremos que isso lhe foi imputado como justiça. Aquela mulher ganhou o céu ali, gente. Quer dizer então que depois Jesus foi lá e abriu o gasofilácio e deu tudo que estava ali dentro para ela? Não, isso, professor, o texto não fala isso, tá, gente? Pelo amor de Deus, isso o texto não fala de jeito nenhum. Jesus não fez isso, tá? Mas com certeza ele recompensou essa mulher. O texto não fala. Não tem nada me dando uma chance nem de dar uma viajada nessa hora. Jesus apenas recebeu a adoração, ela se alegrou, ele se alegrou, numa situação completamente inusitada e nem um pouco normal. Vale ressaltar que aquela mulher, por ser viúva, deveria estar sendo cuidada pela sua congregação, e parece que isso não estava acontecendo. Tiago 1,27 vai falar sobre isso. Jesus estava também condenando a falta de apoio da igreja àquela mulher, enquanto os ricos despejavam dinheiro no gasofilácio. Olha o paradoxo. Uma outra maneira de a gente também perceber esse texto é que aquela mulher, por ser viúva, ela teria que estar recebendo oferta. Era a regra. Tiago 1,27 vai dizer isso. Apoiar, a boa religião é essa: apoiar os viúvas, os pobres, necessitados. Não, a mulher é a que mais estava ofertando com a menor quantidade. Oferta certa, por quê? Coração certo. Uma oferta não será melhor que outra se ela for dada com sacrifício. Não confunda isso.
Poxa, eu dei com sacrifício, Deus vai aceitar mais. Não, nós não manipulamos Deus com os nossos sacrifícios, fazendo falta, né? Vai fazer falta, então Deus vai honrar. Eu vou pegar, vou fazer igual aquela viúva. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Mas ela precisa nos custar algo sim. Olha que texto bacana, 1 Crônicas 21, 24. Quem achou pode ler. Estamos quase acabando, tá, gente? Esse texto é muito bom. 1 Crônicas 21, 24. Quem sabe onde fica isso aí na Bíblia? 1 Crônicas 21, 24. Levanta e lê aí. Não precisa levantar não, pode ler sentado mesmo. Meu Deus do céu. Davi, no entanto, disse a Ornã: eu insisto em comprar isso de você pelo preço real. Recuso-me a tomar o que é seu para o Senhor, ou oferecer uma oferta queimada que não me custe. Pô, que cenário perfeito. Davi, é para o Senhor? Toma, pode levar aqui, ó. Não, peraí. Gente, eu fico perplexo com algumas coisas que a Bíblia conta. Eu fico tentando entender, mas peraí, então, será que eu tenho sido isso que a Bíblia fala que eu deveria ser? Aqui a gente está vendo Davi numa atitude diferente, né? Vocês conhecem aquela história dele lá na caverna de Adulão? O que ele fez? Aquela história mata a gente, né? Você gosta também, né, varão? Eita, que história boa, rapaz. Davi só deu uma suspirada. Outra fé, aquela aguinha lá daquela fontezinha, lá do Parque das Águas. Puxa vida. E eu aqui, deixa eu ver um lugar ruim. Eu aqui, não vou falar não, porque pode ter gente de lá. Eu aqui em Santíssimo, aqui em Jabor, 58 graus à sombra. O povo daqui é maneiro, mas o sol está me matando. E aí os camaradas de Davi, aquele bando de louco que Davi tinha, acho que Joabe devia estar no meio, tinha que estar, eu acho. Saiu um grupinho, sem falar nada com Davi, vai lá na porta da cidade de Davi, aonde ficava a fonte, debaixo do fusquinho do inimigo, pega a água, correndo o risco de morrerem, porque se fossem capturados, eles não iam entregar a posição de Davi. Isso eu tenho certeza que eles não entregariam. Voltaram com a aguinha. Aí, sou rei. Qual foi a atitude de Davi, irmãos? Tem a ver com o estudo de hoje? Davi não tomou a água. Ele pegou lá o cantilzinho, vamos chamar de cantil, e entornou aquilo no chão como uma oferta derramada ao Senhor. Ele fez um ato de adoração na água que era para vir para a boca dele. Ele merecia aquela água, tinha a ver com ele aquela água. Ele nem precisou pedir. Olha que homens são esses que Deus colocou ao lado dele. Qual líder que não quer que apenas um suspirar seu já seja interpretado como uma coisa que pode ser feita? E ele falou assim: eu não posso tomar essa água porque ela custou preço de sangue. Davi, um homem segundo o... Quer saber como ofertar a coisa certa? Olha para Davi, meu amado. Olha para o Velho Testamento. Abel, Davi e outros tantos. Tem gente boa nessa Bíblia aí. Tem. Tem uns malucos também, mas tem gente boa também. Ok? Vamos lá. Uma oferta não será melhor do que outra se ela for dada com sacrifício, lá no finalzinho, fazendo falta. Mas ela precisa nos custar algo sim. Presta atenção no que eu estou querendo dizer. Precisamos perceber que algo está sendo ofertado que possui um valor, que talvez não tenha sido fácil receber aquele salário ou renda, no caso dos autônomos, por exemplo, como eu fui a vida inteira. É preferível um crente em crise na hora de ofertar do que aquele que faz isso no automático. Melhor será nenhum nem outro, mas com total alegria, mesmo que haja certo sacrifício. Eu estou sentindo de Deus que não é para fazer isso não. O que tem que fazer? Vai orar, meu Deus, ore ao Senhor. Isso aí, Sandra, coça a mesma garganta aí, ó.
A irmã enfiou a unha na garganta agora aqui, né? Isso é um crente de verdade, que coça o pescoço, que fica com urticária, porque sabe que Deus está falando, já tem mostrado, não é nenhuma novidade, mas a gente continua, aonde? Querendo disfarçar que Deus não está falando com a gente. O que eu aprendo com isso? Quarto princípio: ofertarei ao Senhor, ainda que me custe algo. Rapaz, isso aí não vai dar certo não, eu vou perder com isso, mas é para o Senhor, eu vou fazer. Acho que todo mundo aqui percebeu que a minha intenção aqui não é dizer para você a partir de hoje, enfiar dinheiro ali e ali, não é isso. É enfiar o seu coração no altar, e aí eu olho para cá porque significa isso, né? É que o seu coração seja colocado por inteiro no altar. Esses homens que ofertaram corretamente, só fizeram isso. Essa viúva, então, é um exemplo maneiraço disso. Ela tinha exatamente isso. Todo o coração dela, por mais pobre que fosse, estava no altar do Senhor. Algumas perguntas para te deixar irritado. Por último, trago algumas perguntas para a nossa reflexão e consequente prática. Como você tem ofertado ao Senhor? Com o coração alegre? No final das contas, pastor, eu estou feliz, eu estou tranquilo, às vezes sinto um desafio a mais em relação a missões, acho que eu vou dar uma atenção mais para aquela caixinha lá, mas não vou tirar do dízimo, já entendi que aqui é dízimo e lá é oferta, aqui também pode ter oferta, mas o dízimo, a oferta é além do dízimo, isso, está indo muito bem, dízimos e ofertas. Dízimo é tanto, faz a conta matemática aí, apresenta o Senhor e Ele que resolve contigo. Oferta, o que você tiver no seu coração. Aí literalmente você tem uma liberdade assim, tranquilíssima. R$10, R$1.000, é você que decide. Não precisa ficar em crise para ofertar. Quanto você tem ofertado ao Senhor? Dízimo é 10% de sua renda. Em cima do bruto, do líquido, eu não sei. Mas o que a Bíblia diz? Tem algum texto na Bíblia que me oriente a saber exatamente quanto que tem que ser meu dízimo? Porque 10% para quem ganha 10 mil, tira 1.000. Mas 10% para quem ganha um salário mínimo, a bocada acho que é maior, é 10% também. Mas se a pessoa só tem aquela renda, essa pessoa talvez passe alguma dificuldade. Pastor, eu quero ser dizimista sim. Mas será que tem como a igreja me dar uma cesta básica? Eu recebo um salário mínimo, sou eu e mais uma pessoa. Acredito que sim. Mas pastor, então eu também ganho meus 10 mil e também gostaria de uma cesta básica. Você está precisando? Não é porque eu troquei de carro. Aí eu fico em crise. Tem sido sacrificante ser dizimista? Preste atenção. Não vai entender mal o que eu estou falando. Às vezes me parece que é mais real um crente com uma certa crise, mas ele dizima. Ele está tendo ali uma dificuldade, mas ele está ofertando. Ele está receoso, mas ele está buscando ajuda. A crise não o domina, a crise o faz agir pela fé. Já o outro não tem crise, que bom, de repente está aí já num nível que eu não cheguei ainda, e espero chegar, mas é só no automático. Tinha gente ofertando balde de dinheiro lá, e a viúva ofertando só a merrequinha. A oferta que chegou, não no gasofilácio, mas no coração de Jesus, foi a merrequinha da viúva. Foi a merrequinha da viúva. Agora a última, pensando no nosso querido Melo, Augusto Melo. Cadê Augusto Melo? Eita, essa aqui é do Melo. Lembra o nome do café? Como é que era o nome do pó de café? Monapiã. Os produtos que você traz, isso aqui é para encher o saco mesmo, tá, gente? Os produtos que você traz para a primícia são da mesma qualidade dos que você consome em casa? Isso aqui é uma pergunta para você pensar. Que tipo de princípio eu quero que você pense para a sua vida? Não, pastor, esse carrinho de compra aqui é para minha casa, esse outro carrinho aqui é para primícias. Um tem melita, o outro tem monapiã.
Qual que vai para sua casa? Monapiã, né? Não, pastor, que isso? É assim, lá em casa a gente gosta de tomar uma melita. O miserável vai tomar Monapiã. Você já tomou isso aí? Não, mas eu comprei pelo preço, porque aí o que acontece? Eu tenho uma renda X que eu destino para comprar produtos lá para primícias. Ok, que legal. E para comprar mais, é arroz quebradinho, é feijão com caruncho. Que Deus permita que um dia você precise pegar a cesta básica. Em nome de Jesus. E que as ofertas sejam muito parecidas com aquela que você deu. Porque a Bíblia diz isso. Aquilo que você quer que façam para você, eu posso falar isso à vontade aqui. Porque a Bíblia me diz, aquilo que você quer que façam com você, faça com o outro primeiro. Você está plantando pimenta e quer colher morango. Olha a qualidade do produto que você bota aqui para o seu irmão comer, meu irmão. Pelo amor de Deus. Não, mas pastor, é o que eu como em casa. Glória a Deus. Pode dar uma melhorada? Outra coisa, quem está passando necessidade gosta de comer uma goiabada também, tá, gente? Pobre também gosta de doce. Eu, por exemplo, gosto pra caramba do doce do botequim, né? Mas quem está passando luta gosta de comer um docinho. Cadê? Eu não vejo doce aqui. Sabonete, gente. Eu já vi umas marcas de sabonete que eu não sabia o que era. Já vi sabonete desse tamanho. Como é que a pessoa segura isso para passar no corpo? Não, a pessoa reparte. É o que você faz na sua casa? Não, lá é febo. Odor de rosas. Eu não posso interferir nesse assunto porque isso é muito pessoal, mas eu vou te encher o saco. Eu vou te provocar. E quero que você pense nisso. Se nós temos tudo em comum como a igreja em Atos tinha, é bom a gente pensar, será que aquilo que eu oferto aqui, quando chega lá para o meu irmão, o que ele está recebendo lá? Aonde você bota a oferta? Para a gente terminar, pode ficar de pé. A oferta você bota onde? Onde é que vem as bolsinhas? Ah, é? Então antes de chegar na mão do indivíduo lá que está precisando da cesta básica, passa para quem primeiro? Ah, então a primeira pessoa que recebe sua oferta de primícias é o Senhor. Na verdade, quando você deixa aqui, você está entregando para Deus. E se o que você está ofertando está errado, a sua oferta não vai ser aceita, apesar do outro estar comendo. Meu irmão, pensa nisso, reflete nisso. Uma igreja boa não é uma igreja protegida só contra sol e chuva, não. Mas é uma igreja que sabe e reconhece que pode melhorar a condição de outros que são bem menos afortunados, tá bom? Deixei uns textos aí para você pensar. Lá em Tiago 4,17, Atos 2, 42 e 47. Tem Mateus 7,12 também, Mateus 25, 40, enfim. Vamos orar ao Senhor. Espero que você tenha sido provocado, desafiado, confrontado. E sim, que Deus trabalhe no seu coração para que você, ao ofertar ao Senhor, o que for, seja uma oferta que vá agradar somente a Deus. E nem é principalmente, que Deus se agrade muito das ofertas que você trouxer. Por quê? Porque é exatamente a oferta que Ele esperava de você, que é aquela que a Bíblia diz para você ofertar. Pai amado e bendito, oramos a Ti nesta hora, Senhor. Te louvamos, ó Deus, pelas Tuas bênçãos, pelas dádivas, tantas coisas que nós recebemos, Senhor, pelo sacrifício de Jesus Cristo por nós. Éramos Teus inimigos, não merecedores, jamais fizemos algo que nos desse algum mérito para receber a salvação. Pelo contrário, inimigos Teus, viramos as costas para o Senhor no Éden, mas o Senhor nos buscou, nos chamou. O Senhor enviou Jesus Cristo para pregar aqueles que estavam cativos, aqueles que estavam enfermos. As pessoas estavam Te aceitando, estavam Te buscando, uma multidão. Esse evangelho chegou até nós e nós fomos comprados pelo mesmo sangue poderoso de Jesus. O mesmo sangue que comprou Abel é o mesmo sangue que comprou a cada um aqui de nós. Nós Te agradecemos, ó Senhor Jesus, e pedimos que esse estudo esteja colocado no coração, na mente de cada filho Seu aqui nesta noite, que possamos pensar
refletir, meditar no que foi falado, aquilo que vem do Senhor, que prospere, aquilo que é coisa do homem, aquilo que não vale a pena, que não prospere em nossos corações, e que saiamos daqui com o desejo de sermos mais praticantes da sua palavra, Deus, principalmente entendendo que ofertar ao Senhor é um ato de adoração, e os seus olhos continuam sobre nós, observando como temos ofertado diante do Senhor. Obrigado, Jesus, agradecemos a Ti e pedimos que o Senhor nos leve para casa em segurança, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém, amém. Meus amados, Deus abençoe você. Qualquer dúvida, minha esposa está ali, tá? Levanta a mão aí, só procurar a Carlinha.